que nós conhecemos, isto é, uma experiência na qual a palavra e não a espada tem poder deliberativo, é a ágora grega. Mas o que era a ágora grega, se não a descoberta do corpo, da copresença de corpos com função política? É um meio de comunicação. A retórica, como nós conhecemos, a filosofia, como nós conhecemos, e a sofística são três formas discursivas que surgem numa disputa na ágora grega, que é uma disputa de corpos. Ora, o resultado dessa disputa nós sabemos, é o julgamento de Sócrates. E no julgamento de Sócrates, uma das peças de acusação foi uma fake news, foi uma comédia de um comediógrafo grego chamado Aristófanes, uma comédia chamada As Nuvens. Nesta comédia, Sócrates era apresentado como um sofista que levava à degeneração da moral e da juventude. No Tribunal de Atenas, a peça do Aristófanes foi apresentada como se fosse a evidência concreta do crime de Sócrates. Se você agora faz um salto enorme e pensa em algo que foi fundamental, olha, o teatro teve um papel semelhante. Por exemplo, um teatro como o teatro shakespeariano, que na Londres elizabetana era literalmente a ágora grega. Era o teatro que reunia todas as classes sociais, do mais pobre que ficava de pé até os nobres que ficavam numa espécie de estrado dentro do palco. Na França do século XVII, de igual forma, o rei Luís XIV, que era apaixonado por teatro, havia um trono no palco da Comédie Française. Ele sentava no trono. O teatro era o local de convivência, era um meio de comunicação. Surge a imprensa. Quando a imprensa surge, há uma crise profunda das relações sociais e políticas. Veja, se a imprensa, não haveria protestantismo. Porque para haver protestantismo foi fundamental que o Martinho Lutero imprimisse as suas teses e colocasse na porta da igreja. E como estava impresso, circulou por toda a Alemanha. E quando ele traduz a Bíblia para o alemão, uma Bíblia impressa, ela pode circular. E uma vez que a Bíblia começa a ser lida, o protestantismo nasce. Porque uma vez que você está lendo, você interpreta de maneira diferente. E a pluralidade de seitas protestantes já está dada na própria materialidade da imprensa. E você tem toda a razão. No século XX, há dois fenômenos que se conjugam e criam o nazismo e o fascismo. É isso mesmo. Primeiro fenômeno, as massas urbanas se tornam atores políticos. O sistema da democracia liberal do início do século XX não tinha capacidade de assimilar as massas no jogo político. No Brasil, o Getúlio Vargas assimilou. Na Argentina, foi o Juan Domingos Perón. Na Europa, houve uma conjugação das massas surgindo no cenário urbano com dois meios de comunicação decisivos, a rádio e o cinema. Quando Hitler chega ao poder em 1933, você sabe qual foi um dos projetos mais importantes criados pelo Goebbels? O Volksempfang. Exatamente. Você quer explicar para todos o que foi, Fábio? Isso é bem importante. O rádio. Hitler mandou construir 7 milhões de aparelhos de rádio que sintonizavam as rádios do Reich. Isso, e que eram aquelas rádios pequenininhas, baratas, rádio que o povo podia comprar. Sem o rádio, o Hitler não teria ido tão longe. Quando você pensa numa imagem do Hitler e do Mussolini, não é verdade que a imagem que nós temos no inconsciente é a imagem de ambos literalmente ilhados por um mar de microfones? Sem a microfonia moderna, sem a cinematografia moderna, o nazifascismo não teria ido tão longe. Mas no Brasil, em 1936, foi criada a Rádio Nacional, que a partir de 1937, com a ditadura do Estado Novo, o Getúlio Vargas tornou a Rádio Nacional uma espécie de braço comunicativo da ditadura do Estado Novo. Durante a ditadura militar, a Rede Globo teve todo o apoio da ditadura militar, entre outras coisas, para criar o equivalente da Rádio Nacional. Em 1969, entrou no ar a primeira edição do Jornal Nacional, que foi absolutamente fundamental para a manutenção midiática da ditadura militar. E lembremos que ainda em 1989, na famosa edição do segundo debate entre Fernando Collor de Mello e o ex-presidente, os dois ex-presidentes, Fernando Collor de Mello e Lula, ainda a mão da